livro de Jeremias, capítulo 18, onde o oleiro, né, quebra o vaso e ele refaz novamente. A palavra do Senhor diz assim: palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desce à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra, sobre as rodas onde ele estava fazendo o vaso, como o vaso que o oleiro fazia de barro, e se lhe estragou na mão, tornou a pegar o barro e fazer outro vaso, segundo lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: não poderia eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, com o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Aleluia. Entregue ao Senhor, coloque tudo no altar do Senhor, como nós tomamos este louvor. Entregue que Ele é o que pode fazer. Então, o que nessa noite você veio buscar nessa casa do oleiro? O que você necessita? O que você precisa? Entregue tudo o que você precisa ser dado, transformado, quebrado. E Ele é capaz de fazer infinitamente mais. Porque esse oleiro que fez esse barro, esse vaso novamente, o Senhor, Ele faz muito mais. Tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que nós precisamos mudar para ser uma nova pessoa, uma nova criatura, um filho de Deus, em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Pai querido, nós estamos aqui na tua casa, Senhor. Primeiramente, Senhor, prestando culto ao Senhor, engrandecer e adorar ao Deus que é todo poderoso, santo, santo, santo. Pai querido, nessa noite, que o Senhor possa tomar os nossos corações, invadir totalmente o nosso ser, que tudo que ficou lá fora, tudo aquilo que nos traz distração, tudo aquilo que a nossa mente vai para aquele lugar e sai da tua presença, Senhor, que seja anulado agora em nome de Jesus. Que nós venhamos estar cativos na tua presença, que nós venhamos estar totalmente inundados da tua presença, Senhor. Fala conosco nesta noite, faça tudo aquilo que aprove ao Senhor fazer. Estamos aqui rendidos aos teus pés, entregues aos teus pés, em nome de Jesus. Serve este lugar com a glória. Toma, Senhor, essas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos nos colocar de pé, aqui na fora, vamos adorar ao Senhor, em nome de Jesus. Eu largo tudo para viver tudo. Eu largo eu para viver Jesus.
o Senhor é o nosso rei. Ele sempre vai fazer aquilo que é necessário, aquilo que é bom para nós, para que esse vaso venha a ser um vaso lindo, cheio da vontade e da presença do Senhor. Amém? Vamos estar neste momento orando pelos nossos dízimos, as ofertas, que o Senhor se agrada aquele que dá com alegria, que Ele tem a disposição de sempre contribuir na casa do Senhor, porque nós precisamos desse alimento, dessa porta aberta. E para que a gente mantenha, né, essa porta aberta, nós precisamos, né, da ajuda dos irmãos, da contribuição, para que essa casa de oração permaneça sempre com esse alimento, né, alimento que é a palavra de Deus, que é a que nos faz permanecermos vivos, alimentados, fortes, né, para sobreviver, para vivermos, né, não sobrevivermos, para vivermos o melhor que o Senhor tem na cada um de nós. E aqueles que quiserem, né, ou está colocando ali no Brasil Fácil, ou fazendo Pix, que o Pix da igreja comunidade, traz os meios deles, vamos orar, né? Pai querido e amado, nós nos alegramos, porque a tua palavra nos ensina que é melhor dar do que receber. E quando nós contribuímos na sua casa, Senhor, nós sabemos, Pai, que essas portas se permanecem abertas e nós continuamos nos alimentando, porque este maná nós necessitamos. Necessitamos também, Pai, estarmos na tua casa para glorificar, prestar um culto racional ao Senhor. Precisamos, né, estar em comunhão com os irmãos, para que nós venhamos cada dia estar mais fortalecidos, porque o dia mau ele chega, como o dia bom chega, o dia mau também chega. E nós precisamos estar fortes, e só conseguimos estar fortes ouvindo e presenciando a tua palavra, vivendo os teus milagres. Por isso, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, abençoe a cada dizimista e ofertante deste momento, e aqueles que não puderam contribuir, que o Senhor derrame também bênçãos sem medidas, que o Senhor possa multiplicar tudo aquilo que nós colocamos, depositamos na tua presença. Em nome de Jesus, amém e amém. Chamar o pastor André. Graça e paz, Deus abençoe a todos, que bênção mais uma vez, podemos estar reunidos na presença de Deus, na presença dos irmãos, para juntos cultuarmos a Deus. A Bíblia diz: quão bom é que os irmãos vivam em união. Aleluia. Você já cumprimentou a pessoa que está ao seu lado, é uma palavra abençoada para a vida dela. Se você não quer me falar, fala assim: nossa, como você emagreceu, ela vai ficar feliz. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Vamos cumprimentos. Queridos, eu quero hoje agradecer a Deus, né, pelo privilégio da vida, o dom da vida, porque viver é maravilhoso. O melhor da vida é a própria vida. E que todos nós possamos viver em Cristo Jesus. Hoje nós vamos fazer a apresentação do Ravi Henri Novaes Dias. Ele é filho de Rodrigo Novaes Constante, isso? E Joyce Sandy Ferreira Dias. Eu queria convidar aqui à frente. Hoje ele está com 9 dias, e assim como Jesus foi apresentado também no 8º dia, hoje nós vamos fazer a apresentação dele ao Senhor. A Bíblia nos diz, irmãos, que todo aquele que crê e for batizado será salvo. Amém? Ravi é apenas um bebê ainda, e ele não tem nem a noção de crer quem é o Senhor Jesus, mas os seus pais, a igreja, nós temos um desafio, né, de apresentá-lo ao Senhor,
pedimos a graça, a bênção de Deus sobre a vida dele, sobre os seus pais, sobre os seus familiares. Eu gostaria que a igreja se colocasse em pé neste momento, aqueles que podem, e diz no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 2, a partir do verso 21, nos fala sobre a apresentação de Jesus. E quando os 8 dias foram cumpridos, para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Sendo que está escrito na lei do Senhor, todo macho primogênito será consagrado a Deus, e para dar oferta segundo disposto na lei do Senhor. Assim como o próprio Jesus foi apresentado, nós, em cumprimento com a palavra de Deus, nós apresentamos o Ravi hoje na presença de Deus, porque não há um lugar, não há nada melhor do que estar na presença do Senhor. E assim como Jesus, ele crescia em estatura, em graça, em sabedoria, diante de Deus e diante dos homens, é o que nós pedimos a Deus hoje, como igreja, para que o Ravi cresça perfeito e seja um homem de Deus, um homem honesto, um homem de caráter e que venha, acima de tudo, fazer a diferença nesta terra. Por isso, com a autoridade de Jesus na terra, a igreja, o que ela liga na terra, o Senhor liga nos céus. E o que a igreja desliga na terra, o Senhor também desliga. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esta vida. Ninguém nasce por acaso. Tudo tem um propósito e um tempo debaixo dos céus e sobre esta terra. Por isso, nesta noite, Pai, eis aqui o Ravi, a sua família, nós entregamos nas suas mãos, nas mãos de um Deus que é o nosso rei, um Deus que molda as nossas vidas, e em todos os dias os quais o Senhor permitir estejamos aqui. Por isso, toma a vida do Ravi agora, Pai, porque sabemos que o futuro a ti pertence. Tu és o Senhor do tempo, e que seja feita sempre a tua vontade sobre a vida dele, assim na terra como nos céus. Por isso, entregamos a ti, te agradecendo, porque sabemos que tudo aquilo que nós não poderemos fazer por ele, certamente o Senhor o fará, porque o Senhor é o pastor do Ravi, assim como é o nosso pastor, e nós te seguiremos assim como o Ravi também te seguirá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E as palmas do nosso Senhor, né? Deus abençoe esse dia. Parabéns pelo bebê. Amém. Aumenta o fundo só um pouquinho para mim. Eu também estou contente com isso. Minha segunda netinha agora é quarta-feira, dia 5, vai estar lá no hospital. E que Deus abençoe também o João Pedro, a mãe. Que esses dias aí, nessa espera aí, sejam dias abençoados. Em nome de Jesus. Amém. Coisa boa, né, irmãos? Queridos, vamos para a palavra do Senhor. Quero já avisar os irmãos que hoje é o primeiro domingo do mês. E todo primeiro domingo nós celebramos a Santa Ceia do Senhor. E que privilégio, né? Os moradores dos céus é aqueles que participam da ceia. Então hoje nós temos o tempo, temos a oportunidade e temos aquele e só Deus que perdoa pecados. Então nós temos tudo hoje para entregarmos na mão dele e sairmos daqui abençoados, transbordantes da presença do Senhor. Amém? Abrimos então em 2 Coríntios, capítulo de número 5. Amém.
que esse nosso amado Deus, nessa noite, venha nos constranger com o seu amor e falar dentro do nosso coração. 2 Coríntios, capítulo 5, nós vamos iniciar a leitura do versículo 18 até o versículo 21. E diz assim: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Diz forte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém. Oremos ao Senhor. Espírito Santo, Pai, obrigado porque Tu és o Deus que habita em meio aos louvores. Estando 2 ou 3 reunidos, o Senhor também está no meio de nós. E crendo nas Tuas promessas, na Tua palavra, na Tua presença, nos rendemos agora, Senhor, aos Teus pés da cruz, clamando pela palavra da vitória, pela palavra rema, palavra de cura, que regenera, que vivifica em nós o Teu Espírito a cada dia. Nos ajude, Pai, nesta noite, porque toda a nossa dependência está em Ti, para que o Senhor, através do Espírito Santo, se revele a cada um, fazendo aquilo que lhe prouver, pois o nosso coração já é Teu e será sempre Teu por todos os nossos dias. Amém e amém. Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos diante aqui de um texto maravilhoso da Bíblia. Aqui nos fala sobre o ministério da reconciliação. E qual foi o maior projeto de Deus? Reconciliar o homem novamente com Ele. Deus, Ele criou o homem perfeito. Hoje é muito natural nós falarmos sobre as imperfeições dos homens, mas o homem não foi criado com nenhum tipo de imperfeição. Deus, tudo que Ele fez perfeito. Mas por conta do pecado, lá que nós sabemos o pecado original, então entrou em nós a imperfeição. O pecado fez com que hoje nós sofrêssemos e ainda sofreremos até a vinda de Jesus Cristo. Mas nós não podemos nos esquecermos que esse projeto ele ainda é atuante para os dias de hoje. Porque Jesus, ao mesmo tempo que Ele está lutando, Jesus também está salvando. Jesus está curando. Jesus está batizando o Espírito Santo. Jesus está movendo a igreja dele para que ela cresça, e se adorne conforme a tua vontade para voltar ao Senhor Jesus. Por isso eu vou titular o tema do sermão desta noite como reconciliação, o projeto de Deus. Muitos se enganam que Jesus ele desceu dos céus e veio nesta terra para nos trazer uma religião. Jesus não veio para fazer uma religião. Jesus, irmãos, Ele não veio para dizer: olha, você é evangélico, você é católico, você é espírita. Nós não achamos isso na Bíblia. Jesus, Ele veio para nos reconciliar com o Pai. Ele foi um instrumento de Deus
para nos trazer de volta ao projeto de Deus, estarmos com Ele eternamente. E isso, irmãos, é um projeto que ele é indestrutível. O diabo tentou destruir, pois existe a finalidade que ele tem, o alvo que ele tem: matar, roubar e destruir. Mas ainda que ele tenta, ainda que ele seja tentador, agindo Deus, quem impedirá? E Deus agiu através de Jesus Cristo. Deus está agindo também nesses últimos tempos, irmãos. Mas para isso nós precisamos entender esse projeto, que nada mais é simplesmente um fato, né? Jesus, através da morte e ressurreição de Cristo, nós retornamos a Deus. Isso é fato. Todo aquele que nele crê hoje e for batizado será salvo. É fato. Então, por isso que Paulo muitas vezes escreveu à igreja, para que a igreja não vivesse de fábulas, não vivesse por aparências, não vivesse por sentimentos, mas vivesse pelo fato, vivesse no concreto, na rocha eterna. Por isso que ele diz que nós temos que viver em Jesus, porque Jesus, ele é a rocha da nossa salvação. Mas quando Jesus, ele veio nos reconciliar com o Senhor, e aqueles que aceitaram a morte de Jesus, a ressurreição, e não o negaram, então hoje Jesus nos confessa diante de Deus que nós somos filhos do Senhor. Mas no verso 18 nos diz que todo cristão que recebeu e creu na reconciliação desse projeto de Deus, nós recebemos também o ministério da reconciliação. Olha só, todos nós temos um ministério, né? O homem, o chefe de casa, ele tem um ministério: é governar a sua casa, governar a sua família, né? O anjo da igreja tem um ministério, que é governar a igreja do Senhor. Mas para governar a igreja do Senhor, ele primeiro tem que governar a sua própria casa, porque a Bíblia diz: se este homem não consegue governar nem a sua própria casa, como ele governará a própria igreja do Senhor? Mas veja, olha a perfeição do Senhor, porque tudo aquilo que Deus nos dá e nos elege para fazer, Ele também nos capacita. O Senhor não é como os homens, que te lança no forno, que te lança na fornalha e te faz prosseguir na força e na violência. Pelo contrário, o livro de Ageu nos diz que não é nem por força nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor. Então, tudo que Ele fez em nós, todo o ministério que Ele tem em nós, Ele nos capacita para que nós venhamos a conseguir desempenhar. Por isso que diz assim, no verso 19: isso é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então, olha só, o Senhor, Ele nos dá o ministério da reconciliação e coloca em nós a palavra da reconciliação. Irmãos, não tem coisa mais linda do que você ver a reconciliação. Uma família que estava em litígio, uma família que estava destruída, você vê ali a renovação, a reconciliação, o Senhor unindo novamente, né? O relacionamento dos filhos que estavam destruídos com os pais com os filhos. Então você vê Deus reconciliando, os irmãos reconciliando a unidade, o amor, o carinho, a fraternidade dos irmãos. E é isso que os discípulos levavam também, porque o discipular, eles iam, quando Jesus fez a eleição e enviou os discípulos de 2 em 2, Ele enviou para que eles enviassem as boas novas, a palavra de Cristo, que era e é e sempre será poderosa para mudar a vida das pessoas, mas também ele mandava eles como ministros da reconciliação, porque tinha dentro deles uma palavra
precisamos viver também em nós, irmãos. E o melhor é nós aceitarmos aquilo que Deus fez através de Jesus Cristo, aquele que não cometeu pecado algum, não cometeu nenhuma infração, mas ele pagou os nossos pecados, pagou as nossas dívidas, para que nós não ficássemos devendo nada e fôssemos salvos. Mas para isso também ele nos marcou, selou o Espírito Santo, nos dando essa palavra, nos dando esse ministério, mas trazendo em nós também uma palavra. Por isso que muitos homens de Deus, ao saírem, ao irem fazer o ID, cumprir a vontade do Senhor, sempre no temor e no tremor de Deus, dizendo assim: Senhor, mas eu não sei falar. O próprio Moisés disse assim: Senhor, eu não sei falar, o que eu falarei diante de Faraó? Muitas vezes você vai instituir uma família, você fala: meu Deus, eu sou tão jovem, estou iniciando, mas como eu vou fazer? Né? Agora eu vou ser pai, agora eu vou ser mãe, como eu vou fazer isso? Como eu vou desenvolver esse papel? Mas, irmãos, tudo isso Deus capacita, porque nos deu esse ministério e nos deu essa palavra poderosa. Por isso que você crê, então você se reconcilia com Deus através de Jesus Cristo. Mas a bênção maior, irmãos, é que depois que você entende, depois que você aceita que Jesus, Ele nos reconciliou com Deus, aí você tem a oportunidade de reconciliar com você mesmo. Vou repetir isso. Depois que você entender a obra da expiação, que Jesus foi um instrumento de Deus para te reconciliar com Deus, então aí é o momento que você, na tua maturidade, você vai reconciliar com Deus. Muitas vezes, irmãos, nós mesmos não nos perdoamos pelas coisas que nós fizemos no passado. Ainda sabemos e cientes que o Senhor nos perdoou, você diz assim: puxa, mas eu não sou digno. E isso faz parte da humanidade. Você lembra lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, quando Jesus foi chamar Pedro e fez aquele milagre maravilhoso, o milagre da pesca milagrosa, e quando Simão Pedro pescou tantos peixes que as redes iriam se arrebentar, aí quando todos ficaram maravilhados, aí Jesus disse assim: Simão, agora tu não serás mais pescador, mas sim pescador de homens. O que ele disse a Jesus? Ele disse: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Ele se sentiu indigno de estar na presença do Senhor. E por que o Espírito Santo está nos falando isso nessa noite? Porque, queridos, nós não precisamos mais nos sentir indignos. Nós não mais precisamos sentir ou achar que nós somos qualquer coisa. Pelo contrário, o Senhor restaurou a nossa comunhão com Deus. Hoje nos tornou filhos, amados, queridos, obra-prima do Senhor. E você, mais do que ninguém, você precisa acreditar nisso. Entendeu, irmãos? Obra de Deus para você ser feliz. Não adianta só acreditar em Deus. O diabo também acredita em Deus. Você acha que o diabo é feliz? Você acha que as pessoas que vivem uma vida fora de Deus são felizes? Não há nada neste mundo que consiga nos preencher se não for Deus. Você pode conquistar tudo que os seus olhos quiserem, os desejos do seu coração tiver, mas se você não tiver Deus, você não vai nunca estar pleno, você nunca vai ser feliz. Porque, irmãos, se nós não erramos com as outras pessoas, nós erramos com nós mesmos. E se você não se perdoar, se você não se reconciliar com Deus, você não é capaz de ser feliz sozinho. O filho pródigo, chegou um momento da vida dele que ele necessitou reconciliar. Mas esse é o momento mais lindo e maravilhoso da vida. É aquele momento que é o teu despertar com o Senhor. É a tua hora, é o teu momento. Você entende isso?
É aquele momento, irmãos, que às vezes você fala, pastor, mas eu já encontrei Jesus. Amém, irmãos, maravilhoso. Mas você já teve esse momento de se aprofundar nele? Esse momento que você permitiu que o Senhor te curasse, para que você mesmo se reconciliasse com o Senhor e aceitasse de fato que você é livre, que você é liberto, que o passado já não volta mais, que o passado não existe mais, agora só faz parte das lembranças, e que tudo que passou, todos os seus erros, o Senhor também já te perdoou e já se esqueceu dos seus pecados. Isso é muito importante, porque só assim, e a partir daí, nós conseguimos viver o ministério da reconciliação. Nós conseguimos liderar a palavra da reconciliação. Vocês lembram? Tem uma passagem na Bíblia do endemoniado Gadareno. Ele vivia nos sepulcros, se cortava, não tinha paz, não dormia, incomodava todas as pessoas, se autoflagelava, se machucava. Era uma situação terrível para ele e para sua família. E quando Jesus o libertou, quando Jesus curou, transformou, ele disse assim: Jesus, eu quero te seguir. Aí Jesus disse: não, volta para a tua casa, volta para os teus. Porque antes de seguir Jesus, o Senhor queria que ele fizesse? Ele entendesse o que é reconciliar, o que é reconciliação, porque ele não tinha vivido nada disso ainda. Ele não tinha uma história de saber que Jesus ele não veio só para fazer milagres. Jesus ele não veio só para curar a enfermidade. Irmãos, vai ter um tempo que não vai existir enfermidades. Vai existir um tempo na nossa vida que nós não vamos necessitar mais de milagres. Você consegue entender isso? Então, por isso que Jesus não veio só para isso. Jesus ele veio para algo maior do que milagres, algo maior do que curar uma enfermidade na tua vida. É te curar, é curar a sua vida, é para que você tenha êxtase em servir a Deus. Aconteça o que acontecer, sua alegria sempre vai ser o Senhor, a sua força sempre vai ser o Senhor. Isso é a coisa mais linda que tem. Lembra o projeto de Deus que começou em Abraão, né? Sai da tua casa, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Então o Senhor fez uma aliança com Abraão. Falou: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E nós vemos aqui a história de Abraão, de Isaac e de Jacó. E o tentador tentou em Abraão, tentou em Isaac e tentou em Jacó. Mas em Jacó nós vemos uma das histórias da Bíblia mais lindas que nós temos da reconciliação. E depois, na outra geração de Jacó, que foi em José, qual foi a reconciliação de Jacó? Como iniciou a vida de Jacó? Qual o significado de Jacó? Suplantador, enganador. Ele começou a vida se enganando o seu irmão Esaú, trocando a sua primogenitura por um prato de mentira. E aí começou a ruína dele? Não. Ali começou Deus fazendo uma obra de redenção na vida dele, um trabalhar de Deus no coração dele. Foi ali que ele se permitiu também sonhar com Deus no deserto, fazendo uma pedra, um travesseiro para sua cabeça. E ele teve um sonho que os céus estavam abertos, uma grande escada que chegava até os céus, e anjos subiam e desciam naquela escada. Mas ali, ele sozinho, desamparado, e pior de tudo, sabendo que ele tinha, sabendo que o fracasso que ele estava vivendo era devido ao seu próprio erro, às suas próprias atitudes. Mas independente disso, nós temos um Deus que ele perdoa pecados, um Deus maravilhoso, nós precisamos entender isso. Jesus ele não veio
para falar assim: olha, você tem que ser bom, você tem que ter um coração bom, você tem que fazer doações, você tem que fazer boas obras. Não. Jesus disse: todo aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Então a vida com Deus, irmãos, é tudo. É tudo. Negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga. Porque neste mundo é inevitável nós não temos os problemas, as aflições. Mas você vai carregar a cruz e você sempre vai ver Jesus, o teu pastor, te conduzindo, te refrigerando a alma, te consolando através do Espírito Santo, te dando direção nos dias mais difíceis da tua vida. E aqueles dias que você está pulando de alegria, aqueles dias de regozijo, aqueles dias de júbilo, você verá ainda muito mais, porque a nossa alegria também é a alegria de Deus. E é isso que o Senhor quis. Não quis chamar você para fazer alguma coisa. Ele chamou você para ser, não alguma coisa, mas para ser os filhos de Deus. Por isso que ele diz aqui, no verso 20: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Irmãos, lembra daquele ditado que a gente sempre fala, né? É filho de peixe, peixe não é, né? Mas não é. Esse é um ditado totalmente errado. E filho de crente não é crente, não. Filho de cristão não significa que é cristão. Jacó, o maior exemplo, o seu avô Abraão, Isaac, o seu pai, e ele cometeu aquela situação de enganar o seu irmão, mas ele se reconciliou com Deus. Em Gênesis, se não me engano, capítulo 27, no vale de Jaboque, Jacó tem um encontro tremendo com o anjo. Ele clama a Deus, e o anjo vem, que representava o próprio Deus. Ele lutou com o anjo. Ele dizia: eu não te largo até que o Senhor me abençoe. O que Jacó fez? Ele se reconciliou com Deus. Quando você se reconcilia com Deus, você aceita isso, então você está livre, você está liberto. E neste momento que ele ficou livre e liberto, o que ele fez? Ele foi encontrar com seu irmão Esaú. Ainda com medo, ainda temeroso, ele foi para que acontecesse a reconciliação. E Deus lhe deu o ministério da reconciliação e a palavra da reconciliação. Quando ele chegou de frente do seu irmão, com presentes, o seu irmão já estava tudo quebrantado, já estava com o coração preparado. Porque se o próprio Deus nos ensina a planear o caminho dos justos, você imagina o próprio Deus que nos faz para cada um de nós, e Ele próprio justificou na cruz do Calvário. Então, por mais dificuldades que nós ainda vejamos no caminho, ainda saiba que o próprio Deus está planeando o caminho de nós. E meus irmãos, não importa se você passa uma vida assim como Jacó passou, assim como Abraão passou, peregrinando com muitas dificuldades, porque cada um tem a sua história. O que importa é a reconciliação com Deus. O que importa é você voltar para Deus, você estar nele, Ele está em você. Porque se Deus estiver em nós, sempre nós vamos ter o melhor final. E ao final não importa. Salomão foi claro no livro de Eclesiastes, dizendo: irmãos, é melhor o fim do que o começo. Porque o fim tem o resultado final. Não julgueis para que não sejais julgados. O próprio José do Egito, já não se você ficasse julgando a sua família, julgando seus irmãos, ele cumpriu essa história. Ele tinha um ministério de reconciliação. Ele estava com Deus, Deus dava revelações para ele, dava visões para ele, ao ponto que ele se tornou governador do Egito. Agora, ele
podia ajudar, ele podia reconciliar. E sabe o que ele fez quando os seus irmãos se apresentaram diante dele? Sem ainda se identificar, ele mandou buscar o seu pai, mandou buscar a sua família. Olha só, depois ele se apresentou, depois ele se revelou à sua família. E aí eles todos temerosos, achando que ele ia matá-los, ele disse: não. A frase mais linda da vida, ele diz assim: isso tudo foi um propósito de Deus para todos nós, para que nós não viéssemos morrer e nem padecer de fome. Você compreende agora que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Então, tudo que nós passamos, absolutamente tudo, está cooperando para o seu bem. Você que ama o Senhor. Por isso, volte para Deus. Eu não sei se você está longe de Deus, se você está perto de Deus, se você está próximo, mas a tendência do ser humano, irmãos, é nós nos afastando a cada dia. Às vezes nós aceleramos o passo, queremos estar navegando, afogado no Senhor, mas de repente começa a vir as tempestades, as tribulações, os problemas, e aí parece que o fogo vai se apagando, aquela chama vai se apagando, e o Senhor sempre está batendo na porta dizendo: filhos, voltem, reconciliem, né? E isso é lindo, Deus. Maravilhoso nós vemos a reconciliação que Deus faz. E por isso, há festas nos céus todas as vezes que uma alma é ganha para o Senhor, todas as vezes que uma única alma é salva. Porque Jesus, ele morreu por todos nós, para nos salvar e para que nós tivéssemos uma vida eterna e gloriosa com ele. Mas para isso, terminando aqui no verso 21, diz assim: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isso é uma palavra muito forte. Justiça de Deus. Quando as pessoas olharem para você, eles vão olhar para a justiça de Deus, para um homem, para uma mulher que tem um ministério igual ao que Deus tem. O ministério da reconciliação. E Deus já nos deu uma palavra da reconciliação. Irmãos, você sabe o que nós estamos partindo? Nós estamos partindo. Nós estamos saindo daqui. Nós estamos peregrinando. E a oportunidade que nós temos é para os viventes. Partirmos daqui em paz. Partirmos aqui num mundo de trevas, num mundo de escuridão, em luz. Partirmos daqui com corações agradecidos a Deus, sabendo que a nova Jerusalém está nos aguardando. Amém? Eu queria deixar essa palavra para você hoje, para que você, agora neste momento que nós vamos participar da ceia, que você possa fazer uma reflexão, um autoexame na sua própria vida. E não deixe que pequenas coisas, situações tão sem valores, te tirem o próprio Deus da tua vida. Porque nada, absolutamente nada, poderá nos separar do amor de Deus. Eu queria chamar aqui o grupo de louvor à frente. Eles vão estar louvando ao Senhor. Vai uma semente, ela vai estar com a bandeja da ceia, servindo pão, servindo cálice com suco da videira. Os irmãos queridos que estão na internet, se puderem pegar um pedaço de pão em casa, um suco de vinho, e juntos vamos partilhar. Enquanto a irmã, então, ela vai servir a igreja, eu vou pedir para que os irmãos, então, orem comigo, façam a oração genuína e individual a Deus, ainda sendo o corpo de Cristo. Você é um membro desse corpo,
e o corpo bem ajustado, unidos, e uma vez que fomos remidos pelo sangue de Jesus, nós temos hoje a autoridade e livre acesso para estarmos na presença de Deus, para glorificar ao Senhor e voltar ao seu seio, ao calor do nosso Pai. Você que está se sentindo pequeno, entristecido, desesperançado, volte-se para Deus agora. Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas faltas. Tu és um Deus que conhece os corações, sabe, Senhor, o limite de cada um, sabe as provas, as aflições, mas tu és o Deus, o qual os seus olhos estão sobre todas as coisas, e nós queremos que os teus olhos estão sobre nós. Limpa-nos, santifica-nos, regenera-nos, e que nós possamos ter essa oportunidade de estarmos em Ti, permanecer em Ti, sempre, Pai, com a presença de Cristo, vivendo esse ministério da reconciliação, que por onde estivermos, Pai, que nós possamos ser esse instrumento também de união. Porque o Senhor disse que outra vez nós veríamos aqueles que servem e aqueles que não servem ao Senhor. Por isso, Pai, nós queremos te servir. Obrigado, Pai. Das minhas mãos te dou meu coração. Quando tua glória eu vi, quero então dizer: eis-me aqui, Senhor. primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 17, nos fala sobre a ceia do Senhor e todos os seus ensinos, mas diz no verso 23 a consagração que o próprio Jesus fez naquele momento. Ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão
dado graças ou partido disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em minha memória. Senhor nosso Deus, nós fazemos isso em tua memória, consagrando este pão, para que façamos aquilo que o Senhor nos recomendou em fazer. Participarmos da ceia, fazendo em memória tua, até que o Senhor volte a nos buscar. Por isso entregamos nas tuas mãos, orando e abençoando, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos, Pai, se nome do outro. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebeis em minha memória. O sangue transformador, o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o sangue do justo que não cometeu dolo algum, nenhuma impureza, o sangue de santos, que foi imaculado por amor à minha vida e à sua vida. A ti entregamos consagração, te agradecendo e lhe pedindo esta graça, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos participar. Você viva uma vida de união, uma vida abençoada, sempre na presença de Deus, e que todos os propósitos, os planos de Deus se cumpram nos seus dias. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo esteja agora e para todos sempre. Vamos em paz. Que Deus os abençoe.